Muito bem, graça e a paz de Cristo, que a presença do divino de Deus esteja com seu espírito onde você me ouve nesta noite, nesta segunda-feira, segunda humana, e toda a minha gratidão do meu espírito por esse momento, por esse culto no seu lar de estudo da palavra, né? Hoje nós vamos estar estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, porque eu quero explanar algo aqui. Então nós vamos estar estudando Gálatas, tá certo? Minha oração é que todos aqueles que passarem aqui, que visualizarem, que se deterem por alguns instantes vendo esta live, que a palavra que ao você ouvir, se essa palavra é para você, você vai ser tocado, vai ser testificado, predestinado, a bênção do divino em nome de Jesus se manifestar na sua vida. E esse é o meu galardão, é saber que minha vida está abençoando você em nome de Jesus. Então vamos lá, é a segunda santa humana, né? Segunda santa humana, estamos aqui entrando a semana, essa semana santa. Então segunda santa humana, é isso mesmo. E a palavra diz que onde estiverem dois ou três ou até mais no nome do Senhor, Ele estaria presente, faria. Então nós estamos aqui, o Senhor está aqui presente. Então minha gratidão mesmo por esse momento, minha oração é de agradecimento pela presença do Todo-Poderoso, Todo-Gracioso aqui com você aí, e aqueles que passam aqui, não sei, não faço ideia, só sei que passam pessoas e visualizam, algumas pessoas curtem. Você pode ficar à vontade para curtir, para comentar, se você sente relevante, que é bênção, foi bênção para você, lembrar de alguém, envia para essa pessoa, compartilha com ela também, tá bom? E assim nós vamos sendo generosos, entendendo aquilo que o Mestre Jesus falou. Ele dizia que melhor é dar do que receber, mais bem-aventurada coisa é dar. Hoje eu ouvi um mestre falando que uma alma rica é uma alma generosa. Você pode ter todos os bens materiais se cercando na sua vida, se você não tiver generosidade, se sua alma não for generosa, então essa riqueza ela só está reduzida a questões materiais. Mas a riqueza, a prosperidade de Deus vai além disso. Depois a gente fala sobre isso, mas vamos hoje para a carta aos Gálatas. Paulo, o apóstolo, começa se apresentando, né? Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum. Interessante isso, né? Nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha como ele começa essa carta, né, gente? Muito forte. Não da parte dos homens. Isso não quer dizer que ele não tenha comunhão com os homens, e é o que nós vamos estar lendo. Vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir os versos adiante. Aqui foi só o primeiro, só a apresentação dele, né? Mas a gente não pode julgar ele por esse versículo, né? Temos que ler o contexto. Então vamos ler mais aí o que é que diz essa carta. Vamos lá. Sou tua morada e Jesus é minha morada. Tu és minha morada. Aleluia. Uma ótima Semana Santa para você. Jesus é minha morada. Tu és minha morada. Tu és minha morada. Aleluia. Não, não, não é como os homens. Não, não, não. Não, 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 não. Aleluia. E todos os irmãos que estão comigo das igrejas da Galácia. Olha aí. Você vê que
ele não foi chamado por homens, mas ele está com os irmãos. Ele está junto. Igreja está junto, gente. Ele tem uma comuna aí, tem os irmãos da Galácia. E ele está se correspondendo com esses irmãos por essa carta. Na época, o meio de conexão era as cartas, né? Que demoravam um tempo para chegar, né? Mas chegou. Graça a vós e a paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Que lindo, né? Que bacana. Ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Você vê que ele começa a carta enaltecendo o seu Deus, né? Adorando a Deus. É uma carta que começa com louvor e adoração a Deus. Santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino. Aí agora ele começa a se dirigir à questão da carta, né? Para quem foi endereçada a carta. Ele vai dizer assim: maravilho-me, né? Maravilho-me do quê? Vamos ver. Ele fala: boa noite, minha amiga Luzeni, passando uma ótima Semana Santa para você e sua família, Deus abençoe. Ele fala aí, deixa eu ver aqui, peraí. Ele diz o seguinte: maravilho-me de que... deixa eu ver aqui. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Olha aí, agora ele já mudou o tom, né, na fala, na carta, e ele aqui se endereça agora diretamente às pessoas que foi enviada essa carta para ler, né? E ele diz o que? Eu estou maravilhado, gente. O que está acontecendo aqui? O que a gente percebe? Que essas pessoas, esses irmãos, estavam saindo da mensagem da graça. Ele fala assim: vocês passaram tão depressa, ainda diz assim, daquele, no caso quem? Jesus, que chamou a graça, né, a graça de Cristo. Aliás, ele estava pregando lá para eles. Ele era pai deles na fé. Ele chamou eles para andar na graça de Cristo. Aí ele fala que eles estão passando depressa da graça para quê? Para outro evangelho. Outro evangelho, como assim, né? Outro evangelho, vamos continuar lendo. O qual não é outro, olha aí, ó, não é outro, tá vendo? Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, é o que acontece. Porque não tem outro evangelho, né? Aliás, dizem que tem muitos evangelhos segundo fulano, segundo Beltrano, mas para Paulo só havia um evangelho, o evangelho da graça de Cristo. E ele disse assim: estou maravilhado de vocês, porque Paulo já tinha pregado para eles, já tinha batizado, já tinha feito tudo lá e estava acontecendo isso. Aí ele fala: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Essa palavra anátema, gente, ela tem a ver com maldição. É como se ele falasse: seja maldito. Aí continua aí, porque ele é muito enfático nisso, e olha o que ele vai falar no versículo 9 ainda. No versículo 9. Oh, não é como os homens. Tá aí, ó. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Meu Deus, né? Ele está enfatizando muito isso. Continua. E é porque era o apóstolo Paulo, viu? O pessoal fala assim: o irmão tem uma palavra dura, um discurso duro. Mas misericórdia, né? O Paulo aqui estava bem chateado com isso. Olha, porque persuado, a palavra persuadir quer dizer convencer. Convenço eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha aí.
Se eu quero agradar aos homens, então eu não sou servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Inclusive o evangelho que eu estou anunciando hoje nessa live aqui, na segunda santa humana, realmente não vem de homens. Não é como os homens. Não é como os homens, não. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Olha aí. Pela revelação de Jesus Cristo, gente. Que coisa, hein? Vamos lá, vamos continuar aí, que tem coisa ainda pra gente ler. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Quando ele, antes da conversão dele, né? Antes dele cair do cavalo, quando ele era o Saulo de Tarso. E nesse tempo ele já era religioso, ele era fariseu. Ele ia para o templo de Jerusalém, para a sinagoga. Aí ele diz assim: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Viu? Ele era um tradicionalista. Ele era religioso, gente, essa é a verdade. A tradição dos pais, ele era zeloso. Pensava que estava agradando a Deus. Como tem muita gente hoje, nessa Semana Santa, que pensa que está agradando a Deus só porque participa do feriado da Semana Santa. Só porque não come carne vermelha na sexta-feira da Paixão. Né? E Paulo pensava isso também. Tá aí ele falando a tradição dos pais, ele era um religioso. Ele era judeu do judaísmo, a religião dele era o judaísmo. E ele chegou a perseguir quem seguia Jesus, que ele pensava que Jesus era um falso profeta. Como tem gente que não gosta que a gente fale muito de Jesus. Esse cara só fala de Jesus, tudo é Jesus. Foi ele que morreu na cruz do Calvário. Sexta-feira é a sexta-feira da paixão de Cristo, gente. A paixão é de Cristo, não é de Paulo, não é de Maomé, não é de Buda, não é de Pedro, não é de João. É de Cristo. A paixão é de Cristo. E todos os santos sabem disso. Está aqui o apóstolo São Paulo falando agora. Ó. E na minha nação excedia o judaísmo. Quer dizer, ele era um cara, quase como posso dizer assim, fanático. Extremamente, ele era extremista, zeloso das tradições dos seus pais. Ele era um religioso, traduzindo aqui, ele está dizendo, eu era um religioso, moralista, impecável, tinha uma teologia impecável, uma religião impecável. Ao ponto dele perseguir os primeiros seguidores de Cristo. Mas ele fala, ó, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe, amém, me separou e me chamou pela sua graça. Deus, desde o ventre da minha mãe, me separou, me chamou pela sua graça. Deus te chamou desde o ventre de sua mãe. Pega essa palavra. Aleluia. Oh, aleluia. Nem tornei... Peraí, deixa eu ver se estou lendo o tempo certo aqui. Tá aqui, aí versículo... Não é o 16? Porque saiu do 15 e agora vamos para o 16. Mas eu estou vendo aqui que está na ordem do 17, né? Ah, o 16 porque foi invertido, né? Tá certo, 16. Revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, que são os pagãos, o povo que não é de Israel, né? No caso, nós aqui do Brasil. Imediatamente não consultei carne nem sangue, ou seja, ele não foi perguntar para homens se ele podia pregar, né? Se ele podia pregar, ele foi lá e pregou. Aí diz, ó, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, no caso Pedro, João, né? Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Tá vendo? Ele partiu para a Arábia. Ele disse que não ficou muito tempo com Pedro, gente. São Pedro, né? São João. Paulo teve um caminho, mas ele foi para a Arábia, partiu para a Arábia.
E ali não sabe se ele tinha alguém com ele dando apoio, suporte de apoio para ele. Depois que foi aparecer o Barnabé, né? Depois, passado 3 anos, depois de 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro. Olha aí, ele mesmo relata, fui lá para ver Pedro. E fiquei com ele 15 dias. Ficou 15 dias com São Pedro, olha. Ainda bem que está relatado aqui no Evangelho, na carta aos Gálatas, né? Ficou 15 dias com Pedro e o que mais? Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar mais. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Tá? Então, no caso, ele não viu João, né? Ele disse, mas ele vai falar que viu João. Tem uma hora que ele fala que viu João. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Vamos lá, continua. Continua. Aleluia. Oh, aleluia. Boa noite. Aleluia. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. É isso aí, Paulão. Vamos lá. Contando a sua jornada. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Olha. Ele não era conhecido de vista, ou seja, as pessoas não viram ele presencialmente, né? Não tiveram encontro pessoal, presencial com ele. É como muita gente que me conhece aqui só pelas lives, né? Mas nunca tiveram encontro presencial. Mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Olha aí. Que tremendo, hein? Glória a Deus. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Aleluia. Tem muita gente aí que eu creio que glorifica a Deus, que nunca me viu, mas só assiste as lives aqui, né? Só assiste as lives e dão glória a Deus. Eu quero parar aqui por um momento, gente. Porque hoje o tema é comunhão. Você sabe que nós estamos na véspera da sexta-feira da paixão, que foi o momento que Jesus preparou ali a ceia com os apóstolos, 12. E naquela ceia até Judas estava ali na ceia. Judas traiu Jesus com um beijo. E é tremendo, gente, essa história, porque essa história ela relata a paixão de Cristo apesar das nossas imperfeições. E essa história mostra um grau que só vive quem tem realmente o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Que é um grau da compreensão, de um amor mais altruísta, de compaixão, empatia. Sabe, é um grau que você já não cria expectativa sobre aquela pessoa, porque você já compreende que ela é um ser humano. Você sabe que uma hora ela está ali com você, outra hora ela não vai estar. Uma hora ela te promete uma coisa em pé, outra hora ela não sustenta sentado. Uma hora ela diz sim, outra hora ela diz não, outra hora ela diz mais ou menos. Porque essa é a natureza do ser humano depois da queda. Aí Jesus, ele estava com os discípulos na mesa e ele sabia que eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Então eles o amam até o fim, intercede por eles. Mas agora aqui na carta aos Gálatas, eles receberam o Espírito Santo. Paulo está cheio do Espírito Santo agora. Ele mudou. Ele prega Jesus para lá e para cá. E mesmo agora com o Espírito Santo, eles têm uma nova natureza. Paulo prega sobre a nova natureza. Você está vendo aqui que mesmo Paulo falando que não consultou os homens, que ele foi chamado foi por Deus, não foi pelos homens. Paulo ele está também despertando aí um espaço para algum tipo de questionamento. Alguém pode ouvir e dizer, como assim não foi chamado por homens? Até porque Paulo não andou com Jesus. Paulo não andava com os 12. Paulo foi ser apóstolo depois que Jesus não estava mais na terra. Paulo conheceu Cristo realmente pelo Espírito Santo, como nós.
Mas Paulo está falando com tanta ousadia, ele acreditava tanto naquela experiência que ele teve com Jesus, sobrenatural, que a gente começa a ver que ele se importa tanto com Jesus, mais do que até com aqueles que andaram com o homem Jesus. E à medida que você vai lendo essa carta, você vai percebendo isso em Paulo. Paulo se apaixonou, não foi só pela questão do homem Jesus, porque ele não teve esse privilégio, né, de andar com Jesus como Pedro andou, como João andou, como Judas andou, como Tomé andou, André, Mateus, Maria Madalena. Paulo não andou assim. Mas Paulo, apesar de não andar presencialmente, ele teve tanta sintonia, tanta união com a mensagem de Cristo, que parece uma coisa assim surreal, gente. Ele se envolveu a tal ponto que a maioria das cartas aqui do Novo Testamento tem o nome de Paulo. Paulo. Eu até penso que Paulo se apaixonou mais pela palavra de Jesus do que por Jesus. E Paulo recebeu tanto, ele tinha tanto isso fluindo nele, ele vibrava tanto mais nesse campo espiritual, do amor espiritual e não do amor carnal, que Paulo conseguiu tocar pessoas a quilômetros de distância dele, só por essa energia que ele tinha espiritual, que vibrava, alcançava, atravessava os oceanos, o Atlântico, sabe, atravessava todo o continente asiático ali, tocando pessoas, ao ponto de chegar nos nossos dias. Hoje eu estou aqui, em pleno esse tempo, esse ano 2026, país Brasil, feriado aí de Semana Santa, falando do apóstolo Paulo aqui da carta aos Gálatas. E ele diz uma coisa interessante aí no finalzinho desse capítulo, ele fala assim: eles não viram meu rosto, mas davam glória a Deus ao meu respeito. Guarda essa palavra. Pessoas não vão ver o seu rosto. Talvez tem pessoas que nunca vão me dar um abraço, e eu nunca vou abraçá-las, fisicamente falando. Mas a mensagem falada aqui ecoa, né? Tem mensagens aqui, tem mensagens no WhatsApp, tem mensagem no YouTube, que tem pessoas aí que estão ouvindo agora. E olha aqui, eu ainda estou aqui vivo nesse corpo. Paulo não está mais no corpo, Paulo já morreu. E depois da morte dele, agora essa mensagem dele está chegando com mais ênfase. Pois é impressionante, né? Como grandes profetas, parece que eles são mais amados depois que eles morrem. Uma vez uma professora minha disse que esses homens são homens póstumos. Ela usou, até minha professora de literatura, ela disse que esses homens são, o termo na literatura é póstumos, homens póstumos. Tem até um livro, não sei se é de Machado de Assis, não lembro. O nome parece que é Memórias Póstumas de Brás, não sei se é Brás Cubas, perdoe-me aqui se eu estou errando, quem souber corrige para mim. Memórias Póstumas de Brás Cubas, se pesquisar na internet aí vai achar. Eu não sei se é de Machado de Assis, gente, eu não sei, o Fernando Pessoa, eu estou confuso. Mas foi quando a minha professora de literatura disse que são homens póstumos, homens que vivem, eles vivem quando morrem. Eles vivem no coração das pessoas, eles vivem mais, as pessoas amam eles quando eles morrem. Enquanto esses homens póstumos estão vivos, eles são nada. Eles são João Ninguém. Eles são invisíveis. Eles são como um vulto passando, sabe? Um sopro assim. Eles são nada. Mas quando eles morrem, aí eles começam a ser uma pessoa popular. Eles só se tornam popularizados quando eles morrem. Enquanto estão na terra vivendo, comendo feijão e arroz, eles vivem no deserto, no anonimato. Eles vivem no isolamento, né? Isolados.
Mas quando eles morrem, se torna popular, viu? E hoje, no tempo de Paulo, eram as cartas que eram escritas, né? Hoje são os vídeos, os reels, os stories, os destaques, né? Às vezes eu olho um monte de gente que visualiza lá os stories, né? Às vezes nem curte, mas fica lá vendo. E tem uns que são tão emocionantes que eu gosto depois, sempre quando eu tô assim, eu gosto de ficar vendo, revendo. Eu deixo lá no destaque lá, né, pra rever. São lembranças da jornada. Algumas que quando eu assisto chega me renova. Eu olho assim, ai meu Deus, não acredito que eu vivi isso aqui, que coisa linda. Experiências com o Espírito Santo. Eu sei que se Paulo tivesse no nosso tempo, hoje ele estaria usando a internet também. Mas o que é interessante, gente, que apesar do tempo que ele viveu, e ele não teve, nem todo mundo teve acesso a Paulo, ele se comunicava por cartas. Chegou a ver Pedro, passou 15 dias, depois que não viu mais ninguém. Mas apesar de tudo isso, é interessante que o eco do nome dele, das obras, da vibração que ele vibrava em seu tempo, alcançou lugares longínquos, lugares distantes. Hoje mesmo eu estava falando sobre isso, sobre um mestre da Índia que não está mais entre nós, que já fez sua transição, mas que seus frutos, suas obras, sua mensagem, a própria vibração dele ainda vibra. Ainda vibra. Eu falo dele, uma vez eu estava falando desse mestre para uma pessoa, ela disse assim, cadê esse mestre? Eu quero conhecer ele. Tem uma foto dele, onde é que ele mora? Aí eu disse, não, ele já fez a transição. Aí o que é isso, transição? Não, aí eu tive que falar, né? Ele morreu. Aí, morreu? E tu tá falando de morto? Não tem medo não de se assombrar à noite, não, da alma dele vir agora. E eu falei assim, não é assim não. Não é assim não. E aí, mas você fala dele como se ele estivesse vivo. Ele disse, ele tá vivo. Ele é vida. E eu disse, assim como você pode ser também. Aí, como assim? Porque eu aprendi que depois que morreu, acabou. Olha, nós estamos no feriado da Semana Santa. Vai ser comemorado na sexta-feira da Paixão a morte de Cristo. Só que domingo, a gente se esquece que domingo é domingo de Páscoa. E a Páscoa fala do que a Páscoa, hein? A Páscoa fala da ressurreição, né? Entrou agora na história a questão da ressurreição. Então, aquilo que é na eternidade, transcende tempo e espaço. Aquilo que é atemporal, é eterno, e o que está na eternidade não pode ser reduzido, capturado, não pode ser parado pelo fim. Só muda a forma, na verdade. Mas a ressurreição, ela supera, ela transcende os pontos finais conhecidos por nós, conhecidos pelos limites humanos, pelos limites do conhecimento humano. É algo que transcende, inclusive, a dependência da ciência, do bem e do mal. E estamos hoje aqui falando deste homem. É interessante porque muita gente nem fala dele. Ou quando fala de maneira para denigrir, né, para manchar, alguns dizem até que isso é nada, que não existe e tal. Mas se faz sentido para você como faz para mim, então isso vai alimentar a nossa fé e está fazendo bem para nós. E eu quero isso, porque está me fazendo bem. Está me fazendo aquilo que se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, não seria suficiente para me beneficiar. Então, essa mensagem, essa jornada, essa vibração energética de homens que viveram entre nós, que deixaram seus legados, suas histórias, seus escritos, seus manuscritos, estamos aqui.
E é muito bacana isso, porque apesar de homens não terem visto Paulo, davam glória a Deus pela vida de Paulo. Isso mostra que uma comunhão verdadeira, um amor verdadeiro, nem sempre ele acontece na questão física, mas na questão espiritual, na dimensão energética. E a palavra, ela tem esse poder, ela é o carro abastecido pela energia do Espírito. A palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo disse: haja luz. Pela palavra houve luz. Pela palavra. O Verbo é a palavra. O que é o Verbo? O Verbo é a palavra em ação. O Verbo é isso. O Verbo é a palavra em ação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, né? Tem uma expressão do apóstolo Paulo. Vê se dá para achar aí na internet. Acho que ele usa a expressão umas 2 vezes. Não lembro agora o número das... Talvez seja em Coríntios, eu não lembro. Não lembro, mas se pesquisar aí vai achar a expressão de Paulo, que é... Uma é em Coríntios, eu sei que ele fala assim: embora ausente no corpo, mas presente em espírito. Tem essa expressão. Vê pra gente ler qual é a passagem. Embora ausente no corpo, mas presente em espírito com vocês. Presente em espírito com você. Aleluia. Presente em espírito. Me perder em adoração. Me perder em adoração. Me abandonar em teus braços, Jesus. Tá aí, ó. 1 Coríntios 5:3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito. Tá aí. Já determinei como se estivesse presente. Aí pronto, essa parte é outro contexto, né? Mas o que eu quero mostrar com isso? O que a gente tem a aprender com isso? Tem outra passagem, viu? Eu acho que tem outra carta que ele usa essa expressão também. Eu até gosto mais da outra. Ele sempre falava isso, porque ele não podia estar com aquelas pessoas. Ele não podia estar, muitas vezes ele era preso. Esse homem era um homem tão comunicativo que o sistema teve que manter ele sempre preso, porque se ele andasse livre no corpo, ele ia fazer o maior estrago, né? Ele ia esvaziar as ruas de Babilônia, encher as ruas de Jerusalém com almas para Cristo. Porque ele era um homem muito interativo. Será qual era o signo dele? Não sei se era Gêmeos. Ele era muito comunicativo, muito comunicativo. Muito comunicativo. É tanto que ele deve ser mantido preso. Imagina um homem desse com celular e Wi-Fi. Rapaz, era áudio todo dia. Quem tem meu zap sabe, né? Quem tem meu zap sabe. Todo dia chega áudios aí com... o audiocast, né? Audiocast com mensagens para alimentar seu espírito. Reflexões profundas, né? E é isso, olha, é muito bacana, né? Essa expressão de Paulo quando ele fala, embora era Gêmeos, olha, a Luzeni, não é Luzeni, era Gêmeos, porque a Luzeni também é geminiana, pronto. Comunicativo, eita Luzeni, pois vamos comunicar, porque a fama do geminiano é de comunicação, viu? Geminiano caladinho não existe, né? Não existe geminiano caladinho. Porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. Aleluia! Olha que lindo, gente. E alegro-me em ver
como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Colossenses 2:5. Eu amo esse daqui de Colossenses 2:5. Porque aqui Paulo fala com muita alegria isso. Ele fala com muita alegria. Isso mostra o quê? Isso mostra, gente, que comunhão, união de verdade, começa antes do toque. Antes do toque físico. Tem que haver um toque de energia, um toque de vibração, um toque na alma. Me lembrei até de uma história, gente. Eu acho que eu até falava isso hoje com um amigo. De uma pessoa que ficou com a outra pessoa, se relacionou com a pessoa ali. Os dois se olharam, teve... Não é que foi amor à primeira vista, né? Foi atração à primeira vista, atração, né? Aí os dois, adultos, né? Já foram, como diz, já foram pra cama, né? Tiveram uma relação íntima ali na cama. Uma relação sexual. Só que quando terminou, foi uma coisa tão rápida assim, por causa deles estavam lá, né? Um apaixonado por outro, entre aspas, porque se acharam bonitos. Que não deu tempo nem de perguntar o nome um do outro. E só depois que consumaram lá a relação, o ato, foi que começaram a sorrir e olhar assim, mas como é mesmo teu nome? Como é mesmo teu nome? Meu Deus, né? Pois é, né? Parece que isso ainda acontece, né? Como é mesmo seu nome? Talvez tinham exagerado na bebida, né? Tava sob efeito do álcool aí. Mas pelo menos depois lembrar, só depois lembrar de perguntar o nome. E depois acabou. E acabou. Só foi um momento, como dizem, né? Só foi um momento, uma aventura. Mas aqui essa história aqui é diferente. Essa história aqui, que eu estou lendo hoje na Bíblia, apesar de as pessoas não tocarem nesse homem, e nem ele nelas, apesar disso havia uma união. Uma união duradoura. Uma união que nem mesmo a distância física podia separar. Uma fraternidade, uma irmandade muito maior até do que às vezes nossos irmãos, filhos de nossa mãe. Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Quem é minha família? Quem são meus irmãos? Minha mãe? São aqueles que a vida colocou para estar comigo. Não foram aqueles que eu escolhi, não é uma questão só de carne. Lá em Provérbios diz assim: há amigos mais chegados que um irmão. Há amigos que são mais chegados do que um parente. E também lá diz assim: em todo tempo ama o amigo. Em todo tempo. E no dia da angústia, ele se transforma em seu irmão. Aleluia! Aleluia! Muito forte isso, viu? Essas passagens da Bíblia que nós lemos aqui em nossas lives, gente, não se iluda. Você não vai achar isso com facilidade por aí, não. Porque não são leituras populares. Não são leituras populares. Porém, está escrito. Está escrito. É como se essas partes da Bíblia não interessassem muito pra gente. E sendo que a gente precisa disso. Pra gente compreender quando as coisas estão acontecendo na nossa vida. Porque isso aqui é muito humano. Isso aqui, ao mesmo tempo que é espiritual, é também humano. Segunda humana. É humano. E está acontecendo. Paulo disse: eles nunca me viram, mas me amam. Eu não estou aí. Eu não estou em São Paulo, eu não estou em Belo Horizonte. Eu não estou na Bahia, eu não estou no Piauí. Eu não estou em Parnaíba. Eu não estou no corpo. Eu não estou no corpo. Mas em espírito e em verdade, estamos conectados. Estou presente.
eu digo mesmo, às vezes eu sinto aqui a presença de Jesus, mas também sinto a vibração de espíritos livres, de pessoas que eu tenho aqui que já morreram, mas que eu tenho o livro delas, leio o livro. Pessoas que são cantores, que tem músicas aqui que eu escuto, de cantores que já não estão nesse plano, né? Mas que deixaram aqui. Por isso que eu digo, realmente é muito importante, né? Esses vídeos que nós postamos na plataforma aqui, em outras plataformas, porque já são muitos, né? Pelo menos aqui no Instagram eu tenho mais de 2.000 publicações, né? Não sei quantas lives eu tenho, não sei qual é o número dessa live de hoje, mas já faz mais de ano que eu faço Segunda Humana. E tem lives aí, tem muita coisa. Lives. Quem tem WhatsApp tem áudios, né? Os áudios. E aí tem outros lugares que eu tô também. Tem um vídeo meu em outra plataforma que eu vi que tinha mais de 1.000 visualizações, né? Pra mim é muito, né? Pra mim, se fosse pra comparação numérica, seria muito. E o meu Deus, eu sei lá quem foi que viu. Mas sabe o que é bacana nisso tudo? Que não é já uma questão de ser eu. Paulo vai dizer isso nessa carta, sabe? O segredo de toda essa unção de Paulo, desse alcance magnético, sabe o que acontecia isso? Eu vou mostrar para vocês. Tá aí em Gálatas. Mostra aí Gálatas, capítulo de número, eu não sei se é o 2, né? É o 3, procura aí. É um capítulo que é um versículo que ele fala assim: já estou crucificado. Ele fala isso, já estou crucificado com Cristo. Ele vai chegar nessa conclusão que ele já está crucificado com Cristo. Isso está em Gálatas. É nesse mesmo livro que nós estamos nessa carta, que teve todo esse anunciado que nós estamos lendo aqui. Nós lemos o capítulo 1, né, inteiro. E tem um momento nessa carta que ele, bem no final da carta, ele já vai falar assim: já estou crucificado. Já está. E só um homem ou uma mulher crucificada em Cristo entende realmente o espírito da Semana Santa. E só uma pessoa assim, mesmo que ele não tenha um signo de Gêmeos, ele vai ter comunhão, ele vai se comunicar com muita gente, inclusive pessoas que nunca viram ele, nunca deram um abraço nele. Tá aí, ó. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, mas como? Não mais eu. Ele não é que ele está morto, ele está vivo, né? Gálatas 2:20 tá aí, ó. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meu Deus. Que palavra. Essa palavra tem mel nela, tem gosto de mel. Aleluia. Isso é que é Semana Santa. Glória a Deus. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Eita, que bênção, que revelação, hein? Gálatas 2:20. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nesse corpo, vivo-a pela fé. É pela fé que a gente vive nessa carne aqui. Pela fé. Aí está a resposta. A resposta na própria carta. Qual o segredo de Paulo de alcançar tantas pessoas sem internet, sem WhatsApp? Qual o segredo? Sem viajar de avião, sem andar nos lugares. Não, tem pessoas que viajam, vai para tua casa, faz tudo. Não quer dizer que essa pessoa está numa união energética com você, não. Como eu falei, às vezes até os parentes de sangue, carne,
não é sinal de conexão espiritual. Sangue e carne, ela tem uma ligação carnal, uma ligação parental, uma ligação da velha natureza, uma ligação biológica, fisiológica, beleza. Uma ligação hormonal, isso é bom para quem estuda medicina, né? Que tem que estudar sobre o DNA, sobre as questões até mesmo de doenças hereditárias, né? Isso é interessante, tem a sua relevância. Mas aqui hoje a live é da Semana Santa. E falamos de comunhão. Uma comunhão transcendental que transcende as distâncias, a carência física, transcende esse corpo que envelhece. Transcende o corpo que envelhece. No começo da igreja lá em Atos, eles estavam nessa comunhão, sabe? Essa comunhão. Todos eles estavam crucificados ali com Cristo. Todos estavam prontos até para dar a vida. Aí a Bíblia diz lá que era uma só alma da multidão dos que criam. Uma só alma. E eles tinham tudo em comum. Eram generosos. Não estavam com o coração apegado a nenhum bem material. Eles eram desimpedidos e livres de todo apego a toda a parafernália que apodrece, que acaba. Porque eles estavam na frequência da eternidade. Eles estavam na frequência do Espírito. Na frequência do Espírito. Do Espírito, do Espírito. Isso é Semana Santa. Na frequência do Espírito, do Espírito. Essa frequência, meu irmão, faz a gente atravessar oceanos e estar sintonizado. Inclusive Cristo está aí no seu estado. Cristo está aí através da sua vida. Cristo está aí através da sua vida. Cristo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Por isso que nós não dependemos só de um feriado. Uma semana é muito pouco para nós que temos o Espírito Santo. Nós não temos só uma Semana Santa, nós temos uma vida. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje vivo pela fé no Filho. Aí alguém pergunta, rapaz, você está falando muito de Jesus e tem mais alguma coisa interessante para se falar nesses dias na Terra? Aí a pessoa, tem, fala aí, fala do feriado pelo menos. Estou falando. Fala dos jogos. Fala dos jogos. O Senhor não me chamou para falar dos jogos. Ele me chamou para falar da vida que hoje vive em mim. Da vida que me sustenta. Até mesmo quando você não pode estar comigo. Esses irmãos que gostavam de Paulo, eles não estavam lá abraçando Paulo. Eles não estavam na prisão com Paulo. Mas o Espírito Santo estava com Paulo. E isso bastava para Paulo. Paulo, ele teve tanto envolvimento com o amor de Deus, que se puder achar uma passagem, é uma passagem romântica que está na carta de Paulo. Lá em 2 de Coríntios, se eu não me engano. Tem um momento lá na carta de 2 de Coríntios, que Paulo ele vai dizer assim, ó: ainda que eu tenha sido menos amado, eu estou amando vocês cada vez mais.
Eu não sei se é em 2 Coríntios 9 ou é 12, eu não estou lembrado, estou em dúvida. Mas se você a procurar, você acha. Ele fala assim: mesmo sendo menos amado, eu estou amando vocês cada vez mais. Bruna, passando aqui. Lembranças, boa Semana Santa. É muito tremenda essa passagem. Se puder achar essa passagem, é um romance, né? É um romance que está escrito em Coríntios, 2 Coríntios. Porque é muito humano essa declaração dele, né? É muito humano, demasiado humano e ao mesmo tempo espiritual, né? Santo, né? Muito santo quando ele fala isso. Ele diz assim: ainda que seja menos amado, eu amo vocês cada vez mais. Rapaz, a pessoa falar isso... Olha aí, 2 Coríntios 12:15. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Irmão, isso eu tenho que ler de novo, porque eu estou até de chorar agora aqui. Então, olha, isso aqui é sério. Nem mesmo nos Irmãos Karamazov eu li um romance desse. Nem mesmo em Crime e Castigo eu li um romance desse. Nem mesmo nas grandes obras Memória do Subsolo de Dostoiévski eu li um romance, uma frase romance tão profunda, tão peculiar, que como uma agulha penetra no âmago do meu ser, como esse trechinho aqui da 2 Coríntios 12:15. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar. Pelo quê? Pelas vossas almas. Ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Fazer o quê? Gente, é isso aí. Essa foi a nossa segunda-feira, segunda santa humana. Bom feriado para vocês. Vou parar agora que eu vou ter a conversa aqui com o Espírito Santo. Só eu e ele agora. Que ele me enriqueça mais com esse amor que o apóstolo Paulo tinha. De ser, ainda que seja menos amado, quer dizer, se você ama ele pouco, isso não vai interferir no amor dele por você. Eu ouvi uma frase de uma pessoa que disse assim: eu só amo quem me ama. E a outra disse assim: eu te amo do tanto que você me ama. São frases bem humanas, né? Sabe como é que é, né? É outra esfera, é outro nível aí. Mas esse nível aqui de romance, aí é como alguém diz, mas eu não sou o Paulo. Eu não sou o Paulo. Pois é, mas Semana Santa tá aí, né? Vamos refletir no feriado. Ainda que eu seja menos amado, eu amo cada vez mais. De onde vem a motivação desse amor, então? Porque não é recíproco. Esse amor não é recíproco. Que amor é esse? Qual é a fonte desse amor? E onde é que eu encontro esse incondicional? Porque tudo hoje é condicional. Onde é que eu encontro o incondicional? Fica uma pergunta para a próxima live, né? Já dá um tema aí, né? Onde encontrar o incondicional, né? É isso aí. Graça e paz de Cristo. Quem quiser assistir do começo a live, o estudo hoje foi na carta aos Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1 e capítulo 2. Foi o ponto de partida aqui da nossa live. Hoje, segunda-feira, segunda humana, segunda santa humana, né? Ótimo feriado para vocês, gente. Fiquem na graça e na paz. E até lá, próxima, a
A gente está aqui com as redes sociais disponíveis, meu WhatsApp, quem tem, para nós estarmos trocando palavras, ideias, compartilhando um pouco da jornada nossa de cada dia, tá certo? Podendo ajudar um ao outro com uma palavra amiga, com uma escuta aberta, sem tabus, sem julgamento, né? Mas pedindo sempre esse amor incondicional que compreende, que transcende os nossos ditames. Graça e paz. Boa noite a todos. Valeu, Luzeninho. Um abraço para todos lá do Piauí e BH e os demais que passarem aqui para assistir depois gravado. Gratidão.